Olá, pessoal, tudo bem? No nosso encontro de hoje, nós iremos falar sobre as normas de opinião do auditor, ou seja, como o auditor vai expressar a sua opinião ao emitir um relatório, tá? Ou seja, seu parecer de auditoria, que é a fase final da auditoria, quando ele vai expressar a sua opinião, quando ele vai dar o seu parecer. Então, claro, para que isso aconteça, o auditor tem que estar baseado em normas. Tá? Então, o auditor irá expressar a sua opinião mediante relatório ou um parecer de auditoria. E este relatório, pessoal, ele é único, ou seja, ele é elaborado para cada auditoria que o profissional realizar. Em cada auditoria que o auditor irá realizar, ele tem que emitir um relatório. Por isso ele tem essa característica de ser único. E deverá conter o quê? Os exames efetuados, tá? Tudo que ele utilizou, qual foi o tipo de auditoria, que tipo de testes ele aplicou, se tudo estava de acordo com as normas brasileiras, técnicas de auditoria. Então, tudo isso deve contar, tá, nas normas, tá, sob a opinião do auditor. Então, veja bem, este relatório é um relatório que ele tem que ser bem conciso, tem que ter realmente informações que sejam claras, objetivas. Por quê? Porque quem irá ler? O usuário, né, das informações irão realmente ler como é que deve ser esse relatório. Então, ele tem que estar tá, baseado em tudo que nós falamos, quando a gente comenta sobre a evidência nos trabalhos de auditoria, ou seja, no trabalho de auditoria deve haver evidências suficientes, conclusivas e relevantes. Por quê, pessoal? Para que o processo de fundamentação, na hora que o auditor for emitir uma opinião e a sua conclusão, isso aí vai formular realmente o seu parecer. Então, por isso que ele tem que ter essas evidências, elas têm que ser suficientes, conclusivas e relevantes. Ou seja, tem que atender ao objetivo da auditoria, se ele foi atingido ou não. Né? Então, como nós falamos nas aulas passadas sobre o papel de trabalho, eles devem ser mantidos no registro dos trabalhos desenvolvidos, deve conter informações que permitam ao auditor, tá, sem conhecimento prévio da auditoria, a possibilidade de obtenção de evidências que vão auxiliar a sua conclusão e julgamento. Como nós já vimos, o auditor ele é imparcial. Então, ele vai trabalhar o seu julgamento baseados em fatos, baseado em evidências. Ele não pode julgar com achismo. Ah, eu acho que poderia ter feito assim. Ah, eu acho. Então, o auditor ele vai trabalhar isso baseado em evidências, se elas foram realmente suficientes, se elas foram conclusivas, se essas evidências são relevantes, os achados de auditoria, se eles são relevantes, se eles podem modificar, tá, uma transação, se eles podem modificar uma apuração do resultado. Então, tudo isso ele vai ver a causa e efeito na hora que for emitir esse parecer de auditoria. Tá? Então, aqui nós temos as características detalhadas desse parecer. Ou seja, concisão. Quer dizer isso, pessoal? Tem que usar uma linguagem clara, uma linguagem concisa. Né? A arte, lá na sua edição do seu livro, já diz que tem que ser uma forma fácil, tem que ter um bom entendimento por todos, sem a necessidade de explicações posteriores. Ou seja, o auditor que elabora o seu parecer, ele tem que ser da forma mais clara e objetiva possível. Tem que ser conciso, tem que ser realmente se fazer entender, tá? Para quem possa, uma pessoa leiga que possa ler aquele parecer, consiga entender como ele quer se expressar realmente sobre aquelas demonstrações contábeis. A objetividade, ela é muito importante, pessoal. O auditor ele tem que ser objetivo. Tem que haver essa objetividade, ou seja, tem que conter essa mensagem bem clara, direta, objetiva, ou seja, para que o leitor consiga, de uma maneira bem clara, de uma maneira bem eficiente, saber o que o auditor está pretendendo transmitir naquele seu parecer. Saber o que o auditor, na verdade, está transmitido naquele seu julgamento no término daquela auditoria. Tá? E convicção, pessoal. Convicção, ou seja, nós sabemos que o auditor é cético. Então, já a convicção, ou seja, ela vai relatar de modo que na auditoria nunca existe a verdade absoluta, sim a verdade relativa, mas o auditor tem que ser convicto que aquelas evidências estão conduzindo
tá? Qualquer pessoa prudente, as mesmas conclusões que chegou o auditor, tá? Ou seja, ele tem que ter essa relatividade. Nunca ele vai ter uma verdade absoluta. Então, quando a gente fala em essa convicção, ela tem que ter esse detalhamento, tá, pessoal? A concisão, tá? Nós vimos concisão, objetividade e convicção. Então, esses três elementos, né, eles são uma das características do parecer do auditor, tá? E aí nós temos o detalhamento, né? A clareza, pessoal. Já pensou um relatório que não é claro, que não fica evidenciado realmente o que o auditor quis demonstrar naquele seu parecer? Ou seja, ele tem que mostrar uma estrutura terminológica empregada que permita que as informações que estão ali possam ser entendidas por qualquer pessoa, tá? Ainda que versadas da matéria, ou seja, ainda que elas sejam leigas àquela matéria. Então, quando a gente fala em clareza, é isso que tem que expressar lá o relatório de auditoria. Integridade. As informações têm que ser íntegras, têm que ser verdadeiras, né? Todos os fatos relevantes observados, tudo que ele encontrou nos achados de auditoria, a sua visão objetiva, as impropriedades, as irregularidades apontadas, as recomendações, as sugestões, tá? Conclusão. Então, pessoal, esta integridade, que lembra quando a gente viu nas aulas, porque é uma das características da figura do auditor, ele tem que ser uma pessoa íntegra, ética, cética. Então, assim também o seu relatório tem que possuir essa integridade, tá? Ela tem que ter essa integridade, ou seja, isso tem que ser incluso no seu relatório, tá? Então, aí nós temos o quê? A coerência. O relatório, a gente tem que ser coerente, assegurar que os resultados de auditoria correspondem, ou seja, corresponderam ao objetivo que foi traçado lá no planejamento de auditoria. Então, por isso que tem que ter essa coerência, por isso que ele tem que ser lá com todas aquelas características. A pessoa, o relatório que não tem essa coerência, que ele não é conciso, a oportunidade, tá? Oportunidade lembra tempo, pessoal. As informações, elas precisam ser tempestivas, tá? Então, o relatório deve ser emitido tempestivamente, a fim de que todos aqueles assuntos abordados sejam objeto de oportunidades e providências, ou seja, que dê tempo para que aquela informação ela seja tempestiva. Se ela for mudar, tipo assim, um resultado de alguma das contas lá na hora da auditoria, das demonstrações contábeis, então aquela informação ela tem que ser tempestiva. Se ela perder a sua validade, se ela perder a sua tempestividade, ela não vai ser mais uma informação útil. Tá? Então, a informação ela tem que ser tempestiva por isso. Tá? E a apresentação, pessoal? Os assuntos devem ser apresentados numa sequência lógica. Tá? Segundo, se ele teve um planejamento, se ele traçou um trabalho, tá? Os objetivos do seu trabalho de forma correta, uma linguagem perfeita, tá? Isenta de erros, de rasuras, que prejudiquem o bom entendimento do trabalho auditado. Então, a apresentação ela é tudo, né? Ali é o trabalho do auditor. Tá? É ali que ele está apresentando o seu trabalho. Então, quando a gente fala em apresentação do relatório de auditoria, tem que ter toda essa característica. Tá? A gente tem que ter todo esse elemento para que ele possa realmente poder verificar se tudo aquilo que ele escreveu se é coerente, se é oportuno, se é conciso, se é claro, se é objetivo. Tá? Então, quando a gente vai para a conclusão, o relatório deve permitir a formação da opinião sobre as atividades realizadas, ou seja, sobre tudo que o auditor realizou na sua auditoria, sobre tudo que realmente nos achados, se aquilo foi relevante, que tipo de testes ele aplicou, se os testes deram essa asseguração. Tá? Então, tudo isso que nós trabalhamos na auditoria, tá? Nós devemos verificar se realmente se tudo isso está de acordo com o que foi auditado. Tá? Na próxima aula, nós vamos trabalhar ainda como é que funciona a opinião do auditor, como é que ela deve ser emitida, tá? As opiniões modificadas. Tá, meus queridos? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.